Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, galera! Bem-vindos de volta a mais uma parola inédita, o bloco 2 da parola 151, Perguntas de Deus, falando nessa semana sobre o que tem nas mãos, texto base de Êxodo 4, capítulo 2. E nessa semana nós estamos com um convidado mais que especial, o pastor Lucas Marques, pastor auxiliar lá da Igreja Verbo da Vida em Jundiaí, mas também conhecido nas rodas de parola como Lucão dos Teclados. Seja bem-vindo, Lucão. Que bom ter você conosco aqui, querido. Eu que agradeço, é uma honra, um privilégio estar com vocês, sendo abençoado, influenciado por vocês. É um privilégio mesmo, uma alegria muito grande. Show de bola. Você sabe, Paulinho, que eu estava conversando com o Lucas hoje à tarde, pegando o briefing, né? E ele confessou que ele é um paralover, cara. Ele é Tá paralover, vendo? falou que assiste, falou que sabe todas as piadas de cor e que inclusive ele vai querer uma camiseta do Ilcinho, aquela que fala assim: "Fiz da jaca minha pantufa". É, fiz da flor uma girafa. Essa piada não tem fim, não, isso não vai ter fim nunca mais. Não, zoeira never ends. Eu ainda vou comprar a girafa de pelúcia e colocar Florinda o nome dela, vou. Ai, Deus do Flores céu. bela. Vamos lá. Flores bela. Vamos tocar esse segundo bloco aqui, então. Então, no primeiro bloco, como de praxe, nessa série que nós estamos fazendo, a gente está falando sobre a passagem bíblica em si, o contexto, o panorama bíblico e tal. E no segundo bloco, a gente traz para essa realidade dos dias de hoje essa pergunta. E aí, o Paulinho deu uma deixa muito boa, que a gente não faz ideia de como é que foi o chamado pastoral do Lucas. A gente conheceu o Lucas adolescente e depois cada um foi para o seu canto, né? Teve a diáspora lá em Água Fria para muitos, né? Então, e é uma coisa que a gente conversa, Lucas, em off, que a gente fica muito feliz assim com quantos líderes e quantos pastores saíram daquela geração, né? Então você tem Paulinho, Presidente Prudente, você tem eu aqui em São José dos Pinhais, você tem o Ilcinho em Pinheiros, tem você em Jundiaí, tem o Marcial em Cajamar, tem o Jonatas, que está em, acho que Balneário Camboriú, Acho que alguma está coisa em assim. Itajaí. Itajaí, isso, está em Itajaí, enfim, tem tantas pessoas que estavam no nosso convívio que hoje são líderes, são pastores. O Xandão, que está em São Paulo também, que está aqui fazendo parte do nosso elenco fixo já. E realmente, assim, a gente se alegra muito em ver você atendendo a esse chamado. Mas a gente queria escutar um pouquinho de você, de uma forma breve até, como é que foi essa questão do chamado pastoral teu, né? E como é que foi o momento em que Deus perguntou para você o que você tem nas mãos? Vamos lá. Arthur, Paulinho, acho que desde adolescente, né? Vou colocar, não criança, não lembro muito, mas adolescente eu percebia já uma inclinação para isso. Mas eu nunca quis isso. Então, essa fuga, ela foi muitos e muitos anos, né? Eu lembro de um acampamento que a gente foi com o pessoal de Curitiba e literalmente, eu vi como se fosse esse bastão descendo, repousando nas mãos e uma pessoa veio e viu a mesma coisa, né? Era como se fosse uma ferramenta para cuidar de pessoas. Essa frase marcou, assim. Eu não entendi na época, depois eu entendi e não queria ter entendido. E foi essa. Então, quando a gente voltou, né, eu passei um tempo fora dos caminhos do Senhor e tal, e quando o Senhor me resgatou, né, eu já sabia que não era mais época de fugir nem nada. Existia um propósito, ainda assim com
inconstâncias, mas já tinha firme e já sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra. E aí a gente começou um treinamento de ministros aqui na igreja, participando de treinamento mesmo, né? Oportunidades para ministrar a palavra, evangelismo e outras ações. E aí isso foi intensificando. E o apóstolo Sérgio aqui, que é o nosso pastor-presidente, um paizão na fé, ele me chamou para conversar e falou: "Ó, eu estou percebendo isso e eu quero perguntar se bate o que está aí e se quando que você vai começar." E aí eu entendi na hora da conversa eu soube assim, não dá mais para fugir. E aí nesse convite eu percebi coisas destravando assim na minha vida e tal. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente para ou deixa de resistir ao Senhor, Ele mesmo faz com que as coisas se dissolvam e começa a acontecer. Então, hoje, como pastor auxiliar, a gente está ajudando os departamentos, auxiliando no crescimento da igreja. Por isso que no primeiro bloco lá eu falei um pouco de serviço, porque essa função, ou essa posição que pastor traz, não é status, ela é muito trabalho, é muito serviço, é um bastidor que não tem fim, e algumas horas você fica pensando, e se eu tivesse fugido de novo, né? Quem estaria fazendo isso? Como que seria isso? Então, mas é maravilhoso. E amo, é amar servir, tanto na música, ou limpando banheiro, ou pastoreando pessoas, é a mesma coisa para o Senhor e o coração sempre o mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta só, antes de eu passar a palavra para o Paulinho, uma pergunta muito objetiva para você. Você morava em São Paulo, né? Todo mundo aqui morava em São Paulo, e num certo momento da tua vida, a família inteira se mudou para Jundiaí, né? Você vê mão de Deus nessa transição para esse lugar, para esse momento, ou você acha que a mudança foi algo ocasional e calhou de você ter achado a igreja lá? Não, ela foi intencional, assim. Eu comecei a fazer o rema, não estava congregando em nenhuma igreja, mas sabe aquela passagem que quatro amigos descem, né? Um paralítico ali foi isso. Então, Marquinhos, Jonatas, Pastor Marcial, aí eu vi assim, né? Xandão muito também. Eu percebi que foi um tempo que eles abriram o telhado para que eu pudesse descer mesmo. E a primeira matéria foi com o apóstolo Sérgio. E aí ali eu falei, que isso? Eu falei, cara, que isso? E a gente conversou, o apóstolo Marcelo estava ajudando já aqui em Jundiaí, a obra estava começando, isso em 2013, comecinho de 2013. E aí a gente criou um vínculo, eu comecei a vir conhecer a igreja e tal. E um dia o apóstolo me ligou, no meio da tarde. Ele falou assim: meu filho estava orando, e aí soltou o rolo, né? No profético. Pô, você está passando por isso, coisa que ninguém sabia. E aí ele falou assim: vem para cá, deixa eu cuidar de você. E eu aceitei. Então eu comecei a vir, no final de semana eu ficava na casa dele, a gente dormia aqui em Jundiaí e tal. E nessa época, uma situação da família, a gente precisou trocar de apartamento. E aí aqui teve uma oportunidade que só pode ter sido Deus. Assim. Então foi por isso que a gente veio para cá e estamos aqui. Né? Meus pais hoje voltaram para São Paulo, mas aqui é bem pertinho. Então Show de bola. Paulinho, vamos contextualizar então aqui. Aí você é livre para poder falar isso tanto no aspecto pessoal como no aspecto ministerial, uma vez que você pastoreia muitas pessoas aí. Como é que você enxerga essa relação de confronto quando Deus resolve tocar pessoas e chamá-las para algo que não necessariamente significa ministério pastoral? O caso de Moisés foi um caso de um ministério pastoral,
mas tem pessoas que são chamadas todos os cultos, todas as semanas, para desenvolver uma ação, um propósito, né? E aí, como é que você tem visto isso ao longo dos anos? Você está aí com 20 anos de pastorado, e aí as gerações elas acabam mudando, né? O que aconteceu na igreja 20 anos atrás é completamente diferente do que acontece nos dias de hoje. Como é que você tem visto, principalmente nessa geração mais jovem, a relação com o chamado de Deus? Arthur e Lucas, chamado sempre é um confronto. O chamado ele sempre vai nos desafiar a ser o que naturalmente não somos, a fazer o que naturalmente não fazemos e a dispor de ferramentas que naturalmente nós não temos. O próprio caso de Moisés que nós estamos vendo é um baita de um exemplo disso. Deus chama para ser libertador um fugitivo. Um cara que nem livre era. Ele não era livre para circular nem no meio dos hebreus, nem no meio dos egípcios. E Deus chama esse cara para ser um libertador. Deus chama um Gideão. Eu lembro que quando meu filho Gabriel era pequeno, né? Se o cara tá na adolescência, velho, é demais isso, né? Como o tempo passa. Mas quando o Gabriel era criança, eu contava a história de Gideão para ele e eu apelidei Gideão, né, para ensinar, para inculcar a história nele. Eu contava a história de Gideão como uma história do soldado medroso, né? Por causa da forma que Gideão responde ao anjo do Senhor por 3 vezes. O anjo chega e fala assim: "Ô homem valente, Deus te levantou." E o Gideão fala: "Ai, é isso mesmo, homem valente, vai nessa tua força." Segunda resposta: "Ai." Né? Tudo começa com ai, as falas de Gideão, cara. O cara tava morrendo de medo. E aí a justificativa dele: eu sou o cara, o menor da casa do meu pai, que é a casa mais pobre, da tribo de Manassés, que é a segunda menor tribo da nação. Quer dizer, eu sou o menor da menor casa, da menor tribo, eu sou o cara mais improvável de todos. E Deus bota esse cara na frente de uma linha de batalha para ser juiz sobre a nação de Israel. Deus pega um Salomão, sabe, um filho de um caso que Davi teve, último filho homem de Davi, e bota esse cara no trono. Sabe? Deus é especialista em pegar os improváveis, desafiar os improváveis com aquilo que eles não são, aquilo que eles não têm, e aquilo que naturalmente eles não sabem fazer, e colocar esses caras numa linha de frente. Então o chamado sempre vai ser confronto. Agora, voltando para a pergunta, Arthur, que você me fez, como essa geração atual tem encarado o chamado? Eu acho que essa é uma pergunta que não podia ter um teor profético, outra pergunta não podia ter um teor profético como essa. Por quê? Porque nós estamos diante de uma geração que precisa quebrar com as suas fragilidades, sabe? Precisa quebrar com com seus preferencialismos. Quando eu coloco o sufixo ismo, eu estou falando de doença mesmo, sabe? A doença da preferência. Uma geração que precisa quebrar os seus preferencialismos. Sabe por quê? Porque a prateleira do gospel, a prateleira do religioso, a prateleira do evangélico, ela está muito vasta, sabe? E hoje é muito mais fácil trocar de prateleira, trocar de produto, né? Escolher outro produto na prateleira, seja na área musical, seja na área da pregação, seja na área da doutrina, da visão de igreja, seja do que for. É muito mais fácil eu trocar o produto do que mexer a conduta, mover a conduta, sabe? E quem sabe por isso nós não enxergamos ainda um avivamento pleno, o avivamento da humilhação, da submissão, que seja resultado de uma geração que se submete à correção do Senhor, à palavra do Senhor, ao tempo e à forma que Deus tem para os nossos dias, né?
e que prefere muitas vezes acabar mudando circunstâncias, mudando de ambiente, mudando de produto religioso no final, né, sem que uma grande transformação aconteça. E nisso, pessoas vão abrindo mão do seu chamado, abrindo mão do seu ministério, abrindo mão da unção que Deus tem sobre a vida delas, para vivenciar os seus preferencialismos. E aí a gente tem grandes problemas. O preço do chamado, o custo do chamado, o nível de renúncia que um chamado exige de um discípulo. Olha, o texto do meu chamado, 1 Coríntios capítulo 9, 16, ele fala qual é o preço, quanto custa um chamado. 1 Coríntios 9, 16, o apóstolo Paulo diz assim, pois se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim é imposta esta obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Cara, olha como Paulo encarou o seu ministério. Deus obriga alguém a alguma coisa? Não. Deus não obriga ninguém a nada. Quem obrigou-se? Foi Paulo. Porque ele entendeu que ele não tinha outra escolha, senão fazer aquilo que Deus havia mandado. Ele não olhou para a prateleira e falou, bom, não gostei daquilo que Deus me estabeleceu, eu não quero pregar o evangelho, eu vou procurar outro produto. Né? Então, claro, eu estou falando aqui, não é generalizado, mas de fato nós temos um alerta nos nossos dias de um necessário retorno ao entendimento de que, uma vez tendo rugido o leão, eu não posso querer rugir mais alto do que ele. Uma vez tendo dito o Senhor, eu não posso tentar contradizê-lo. Então, a mim o que resta é me obrigar, eu não encontrar outra alternativa, senão fazer aquilo que o Senhor estabeleceu. Termino com a fala de Jesus no Getsêmani. Pai, o cálice é amargo, mas eu vou beber, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu quero trazer uma outra pitadinha aqui para a gente esticar esse tema, Paulinho. Uma pitadinha. A gente já falou em algumas parolas sobre essa geração líquida, né? A modernidade líquida. E eu não quero me aprofundar nesse tema, porque, né, é só o pano de fundo para o que eu vou apresentar aqui, mas eu quero juntar isso com uma fala do Lucas, que para mim ela foi fundamental, foi riquíssima para essa parola aqui, que é a autoridade para o servir. Né? Dentro de um conceito de modernidade líquida, a gente acaba tendo um comportamento de consumo para todas as coisas. Então, se nós vamos conversar com algumas pessoas na rua, você vai falar assim, crentes, né? Você vai falar assim, qual foi o critério que você usou para você escolher a igreja que você congrega? E talvez nós vamos escutar a seguinte coisa, não, eu escolhi a igreja tal porque o departamento infantil lá é bem estruturado, os meus filhos vão ser bem acolhidos. Outros vão falar assim, não, eu gosto porque me gera uma boa sensação. Outros vão falar assim, não, porque eu saio do culto encorajado. Outros me senti bem. Foi o lugar que eu me senti bem. Outros vão falar a seguinte coisa, não, porque a experiência de culto me faz ter uma maior conexão com Deus. E aí eu tenho uma ressalva muito grande com essa questão da experiência. Quando a gente vê muitos movimentos evangélicos alterando os seus cultos ou alterando as suas estruturas físicas para que isso gere uma melhor experiência para aqueles que frequentam o culto. E aí, para mim, isso é uma ferramenta de marketing assim, muito forte, porque hoje antigamente na minha faculdade de marketing tinha os 4 Ps, hoje a gente fala de 8, né? E esses 8 estão baseados principalmente na percepção, na experiência de consumo. Ou seja, não basta só eu consumir algo, eu tenho que gerar naquele que está consumindo uma experiência. É como se eu tivesse que ir na igreja e me sentir na Disney, né? Num clima de
de euforia, de excelência, de tudo, e muitas vezes aquilo que é o essencial, que é o evangelho, é deixado de lado. Então, essa mentalidade de consumo, eu tenho visto que tem muitas pessoas, e aí eu vou falar agora especificamente do público, quem sabe, 30, está com 36, né, Lucas? 35 menos, né, para não colocar o Lucas aqui nessa conversa, mas é uma geração imediatista que muitas vezes não vê o tempo de preparação para que o seu propósito, o seu chamado seja cumprido na sua plenitude. A gente sabe, por exemplo, que Moisés, para poder ser chamado porque ele foi um processo de 40 anos no deserto. Não dormiu num dia, acordou no outro e falou: agora você vai ser o libertador. Não, houve um processo de 40 anos aí, nessa brincadeira. E se tem uma coisa que a geração atual não quer passar é processo, porque processo demora. Processo é um troço chato. Processo é um troço que não me dá uma experiência boa, né? E aí eu vejo a seguinte coisa, voltando ao tema ao texto da sarça, quando Deus pergunta o que tem nas mãos, é como se Deus estivesse falando a seguinte coisa: Moisés, é o que está perto de você agora. Porque Deus poderia falar a seguinte coisa: Moisés, você vai libertar o povo do Egito. Você vai fazer uma peregrinação de 3 dias até o monte tal. Lá você vai encontrar uma pedra sextavada, brilhante, que com ela você vai operar os sinais. Não foi necessário uma grande jornada para que isso acontecesse. Era algo que estava na mão, era algo que estava próximo, era algo que ele já carregava. Então, muitas vezes, a gente percebe, como o Lucas falou, né? O chamado sendo carregado há muitos anos, só que Moisés não percebe que o chamado está ali na mão dele o tempo inteiro. O chamado está acessível a ele o tempo inteiro. E o que precisa para o pedaço de pau virar um chamado? Precisa que Deus diga: filhão, agora eu estou com você e estou com ele junto. É a presença de Deus que faz a diferença. Sabe quando Jesus manda os discípulos esperarem em Jerusalém até que fossem revestidos? É isso, cara. É esperar até a unção chegar para que ele possa preencher, ele possa cumprir o chamado na sua plenitude. Então eu vejo essa questão, assim, sabe, do imediatismo muitas vezes e da necessidade extrema de ter uma experiência tem impedido muitas pessoas de viver esse processo, viver esse período de preparação para o chamado. E aí agora eu passo a bola para o Lucas para a gente ouvir um pouquinho em cima disso. Acho que é descobrir o que tem nas mãos, né? Essa pergunta, quando a gente descobre a resposta, ela é fundamental. Porque essa geração que a gente está vendo, quem desses descobre o que tem nas mãos, acelera, né? Deus tem mostrado um tempo de aceleração, um tempo de preparação para a volta de Cristo, muito mais. Então, isso é muito, muito importante mesmo, Arthur, que você está pontuando, colocando, e tem um ponto que é importante, né? Esse legado aqui que a gente está falando, a palavra fala que antes de Moisés se levanta o faraó que não sabia mais quem era José. E José do Egito a gente sabe, mas se perdeu o legado. Então, Moisés depois, ele dá continuidade de um jeito que ninguém nunca mais esqueceu, e isso continua. Então, e no nosso ministério a gente tem escutado uma preocupação e preparação para que essa, né, a essência do ministério, como ela vai para a 4ª geração, aí passa. Então, e a preocupação em descobrir, né, o nosso serviço como pastores e talvez mais experientes, né? Arthur já está, mas como passar isso para a nossa geração, ensinar e fazê-los, talvez não cometer os mesmos erros que a gente cometeu, essa fuga. Não precisa ser assim, né? A gente pode trazê-los para perto e ajudar a enxergar o que eles têm nas mãos.
Então, é muito, muito importante mesmo essa parte de chamado e vir borbulhando, vir construindo algo para a hora que a unção, ou a hora que o tempo de Deus chega, né? Porque Daniel 2:21 lá fala isso, que é Deus quem determina tempo e estação. Então, não é homem nenhum que vai colocar. É Deus quem vai mudar essa estação e fazer virar a chave, né? Como a gente fala. E quando isso acontece, eles estarem preparados e prontos para exercer aquilo que foram chamados para fazer. É isso aí. É bem o que você colocou, Lucão. Deus que vai fazer a obra, né? Porque assim, ó, eu estava pensando aqui. Deus pergunta para Moisés sobre algo que para Moisés era extremamente corriqueiro, comum, né, cotidiano, que era o cajado de pastor de ovelhas que ele tinha na mão. E a tendência de Moisés, o que você tem na mão? A tendência dele poderia ser responder, nada demais, né? É só um cajado, é só um pedaço de pau, é só uma ferramenta que eu uso para me ajudar com as ovelhas, né? Isso para mim, cara, dá um entendimento de que nas mãos do Senhor, o corriqueiro, né, o comum, ele se torna em algo extraordinário, além do normal, além do natural. Então, tão importante quanto observar os processos, Arthur, eu acho que cai um pouquinho naquilo que a gente tocou ali no primeiro bloco, né? Eu citei Eclesiastes 8:6, que a palavra fala que há tempo para todo propósito e há modo, há tempo e modo, né? Pensando em processos, tão importante quanto os processos é a gente não negligenciar aquilo que nós temos nas mãos, o que Deus liberou nas nossas mãos, né? A obra que Ele confia a nós, a obra que ele dá para cada um de nós, ele dá porque ele conhece o vaso, ele dá porque ele sabe quem nós somos, ele conhece o nosso potencial. E outra, conhece o nosso potencial melhor do que nós mesmos. Ele sabe quem nós somos melhor do que nós mesmos. Então, nada melhor do que, ou ninguém melhor do que o próprio Deus para determinar o que ele vai fazer conosco. Lembrando também, mais uma vez, do Edson Teixeira, ele chama essa segunda fase da vida de Moisés, né, da sarça ao final, né, da trajetória de Moisés. Aliás, a segunda fase de quando ele apronta lá com o egípcio, né, até a sarça, ele chama o que Deus faz com ninguém que se entrega na mão dele. É absolutamente isso, né? Nós reconhecemos que em nós não temos nada de extraordinário, mas o que Deus faz com um normal, alguém dentro das normas, que se entrega nas mãos dele para viver um extraordinário. Eu estava falando agora aqui, só para encerrar minha fala também de hoje, Deus não chamou Noé porque ele era um exímio engenheiro naval, né? Isso me pega na cabeça toda hora, né? Deus não chamou Moisés porque ele era um excelente guia turístico de deserto, né? Então, assim, não tem muito a ver com o que você faz, tem mais a ver com aquilo que você é. E aquilo que você falou, Paulinho, Deus conhece mais do que ninguém quem nós somos. E digo mais, ele já sabe quem nós nos tornaremos. Então, quando Deus olhou para o Lucas, lá aos 15, 16 anos de idade, tocando o teclado, ele já sabia quem o Lucas se tornaria. Então, isso é importantíssimo. Quando Deus olhou o Paulinho lá em Lins, ele já sabia quem o Paulinho se tornaria. Então não tem muito a ver com a sua faculdade de finanças, viu, Paulinho? Porque mudou tudo, te botou de pastor e boa, né? Você falou uma, eu não posso perder. Antes de Jesus fazer qualquer coisa,
né? Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3. Antes de Jesus fazer qualquer coisa. O ministério de Jesus vai começar depois do deserto. O deserto está em Mateus 4, Lucas 4. Mas lá em Mateus 3, Lucas 3, Deus diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Não é pelo que ele fazia, é por quem ele era. Desse jeito. Lucão, obrigado pela tua presença aqui. Foi muito bom ter você com a gente. Tenho certeza que o Mente Brilhante tá, ó, com o cotovelo coçando, com dor de cotovelo, de ver você aqui com a gente. 04, um grande abraço para você. Semana que vem nós vamos estar juntos de novo. E para você que nos acompanhou até agora aqui, o nosso muito obrigado. Foi muito bom ter você em mais uma roda de parola dentro do assunto Perguntas de Deus, que é o assunto dessa nossa quarta temporada. Estamos na quarta parola. E se você gostou desse conteúdo, achou importante, deixe seu joinha aqui, curte, compartilha com todos os seus contatos, porque é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba mostrando para mais pessoas. Então, você já sabe, nós estamos no Facebook, estamos também no Instagram, e para você que gosta de formato de podcast, enquanto você faz a sua caminhada matinal, nós estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Um grande abraço para você, estaremos semana que vem de volta com mais uma Pergunta de Deus. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. E se o 04 tivesse aqui, ele concordaria com tudo.